Bem-vindos todos e todas que estão chegando aqui na sala, para essas boas-vindas à Rede Urba 95. Eu sou Cláudia Vidigal, representante da Fundação Bernardo Van Lier aqui no Brasil. E para a gente começar a se aquecer aqui e saber quem está na sala, eu vou pedir para cada um ir colocando no chat o seu nome, a cidade de que está falando, se quiser colocar também o departamento que representa, eu agradeço. Os prefeitos e prefeitas aqui também presentes, muito obrigada pelo tempo de todos. Sabemos que alguns não poderão estar, estão bem representados, já vejo Antero aqui, representando São José dos Campos. Se cada um puder ir se apresentando no chat, a gente vai admitindo as pessoas na sala para começar em 2 minutinhos. Temos o prefeito de Alfenas, Luiz, seja muito bem-vindo. Sou de Guaxupé, viu, Luiz Antônio? Depois a gente conversa, sou daí do sul de Minas também. Luana, de Cascavel, Davi Duarte, Prefeitura de Sobral. Jairo Jorge, prefeito, seja muito bem-vindo, prefeito de Canoas. Que bom, Cláudia Juliana também de Canoas. Prefeito Ivo Gomes, de Sobral, muito bem-vindo. A Lúcia, o Antero, de São José, a Alessandra, de Cascavel. Marília também de Sobral, que bom. Cecília, nossa diretora executiva, falando lá da Holanda conosco hoje, que bom. Benevides, no Pará, uma honra tê-los aqui conosco. Kelly, a gente está, o Lucas de Mogi das Cruzes, Sônia de Canoas. A Márcia, Benevides também. A Cristina e a Thaís, aqui da equipe da Fundação Bernardo Van Lier conosco. Mais um minutinho e a gente já vai iniciar, tem ainda algumas pessoas entrando na sala. Pessoal das nossas organizações parceiras, a Mariana da Alma Hub, que vocês vão conhecer, o CECIP, aí tem uma equipe grande do CECIP, que é quem conduz aqui a iniciativa com as cidades. Cláudio, muito bem-vindo, ouvi falar tanto de você pelo Carlos Lemes, vai ser muito bom poder trabalharmos juntos, viu? Muito prazer, Mogi das Cruzes. Andréa Torres, minha chefe, diretora de programas lá da Fundação, também entrou na sala, falando da Holanda. E o André, também secretário municipal de Educação de Mogi das Cruzes, também está aqui conosco. Prefeitura de Uruçuca também representada. Temos mais algumas pessoas entrando. E para a gente, então, continuar, já começar a se aquecer para o trabalho, eu queria saber e perguntar para cada um de vocês que está chegando, como é que está chegando? Como é que está chegando hoje aqui nessa mesa, né, nessa sala? E, para tanto, eu vou pedir para cada um de vocês, então, responder a seguinte pergunta: como é que a gente está se sentindo? Como é que a gente está chegando aqui hoje? A Isabela compartilhou, não, a Fernanda compartilhou aqui um link no chat, no bate-papo. Quem conseguir ali entrar naquele link, sem sair do Zoom, entrar ali no link, e vai aparecer um testinho para você colocar uma palavra de como você está se sentindo. Se quiser colocar 2 palavras, também vale. Isso vai nos dar uma visão geral de como as pessoas estão chegando para essa sala, para esse encontro de hoje. A gente tem aqui conosco também os nossos anfitriões, que são a Carolina Bezerra, que foi primeira-dama de Fortaleza por 8 anos, vai contar um pouquinho da experiência da cidade de Fortaleza. E a gente tem também a Prefeitura de Jundiaí, com o prefeito Luiz Fernando Machado, que também vai contar a entrada dele na rede no ano passado, na Rede Urba 95. Então, vocês estão vendo ali, a Fernanda compartilhou um link no chat, a gente clica lá, começa a colocar suas palavras.
a sua palavra. Como você está se sentindo ao chegar aqui nessa sala? E é só para a gente se aquecer enquanto todo mundo está chegando. Bom dia, prefeito Luiz Fernando. Agora sim eu vi você. Muito bom dia, não havia te visto ainda. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos que estão aqui. Ótimo estar junto com vocês. Eu não pude escrever porque já estou na rede, mas estou me sentindo muito bem de estar aqui com vocês, viu, Cláudia? Sempre muito bom. Tudo certo. Quem quiser também pode entrar nesse Mentimeter pelo WhatsApp, né? Se a gente mandar no WhatsApp, Isabela, não sei se é fácil. Aí as pessoas podem ir pelo celular para não precisar sair do... Sim, sim. Enquanto a Isabela vai... A gente vai aguardando todo mundo. Só um minutinho aqui. Eu não consigo mais ver o chat. Isabela, não consigo ver o chat. Quer que eu compartilhe os resultados? Acho que é melhor. Acho que é melhor você. Tá bom. Essa é a nossa nuvem de palavras, de como a gente está se sentindo chegando aqui agora. Muito bom. Ok, vou voltar então para o meu compartilhamento. Bom, pessoal, então, muito bom dia, muito obrigada pela presença de prefeitos, da prefeita, dos secretários, dos parceiros, de todo mundo. A gente estava aguardando ansiosamente por esse dia de receber as novas cidades, a Rede Urba 95. A nossa agenda de hoje, ela vai passar por um pouquinho da apresentação de quem é a Fundação Bernard Van Lier e o que é a iniciativa Urba 95. A nossa diretora executiva aqui presente fará essa apresentação em espanhol, ela vai falar devagarinho e espero que todos possam compreender. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do que significa ser Urba 95. Somos Urba 95, o que isso significa? Quais são as oportunidades que a gente traz, os compromissos que a gente pede e os resultados que todos nós juntos esperamos. Aí a gente tem os anfitriões das novas cidades, que são o nosso prefeito Luiz Fernando Machado e a Carolina Bezerra, primeira-dama de Fortaleza. Depois a gente tem os gestores com a palavra, a gente quer conhecer vocês e, claro, é muito rapidinho, a vontade é de ficar 1 hora ouvindo cada um dos prefeitos e poder ouvir mais sobre as cidades, mas hoje é rapidinho, é uma pincelada para que todos nós saibamos com quem a gente está na sala. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais no nosso cronograma de trabalho, né, dos 6 primeiros meses, é claro que também rapidamente, que o trabalho mesmo vai acontecer com os pontos focais, e aí a gente vai planejando as ações. Mas é para que todos tenham um panorama geral de como vão ser os trabalhos daqui para frente. E aí, é claro, um espaço para dúvidas, para as perguntas, e para a gente ir se alinhando aí. Então, acho que eu vou passar para você, Isabela, para falar do CECIP, rapidamente. Tá certo. Bom, olá a todas e a todos, eu sou Isabela Gregory, eu coordeno as ações da iniciativa Urba 95 aqui no CECIP e é um prazer muito grande estar aqui recebendo vocês nessa nossa casinha virtual, poder olhar nos olhos de cada um e trazer um rostinho aos nomes dos e-mails que a gente trocou, né? O CECIP ele tem como missão contribuir para o fortalecimento da democracia, produzindo informações e metodologias que promovam políticas públicas por direitos fundamentais. Nós somos parceiros de longa data já da Fundação Van Lier e hoje a gente está trabalhando novamente juntos na integração dessas 11 novas cidades à iniciativa. Espero que vocês se sintam acolhidos e apoiados nessa rede. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de passar a palavra para a Cecília, eu queria dizer que o CECIP é uma das organizações mais reconhecidas no trabalho em primeira infância no Brasil. Foi secretaria executiva da Rede Nacional da Primeira Infância por 3 anos, é um grande parceiro também nessa construção de visão de cidades para as crianças, e é o autor do curso online para a construção dos planos municipais de primeira infância, também em parceria com a Rede Nacional da Primeira Infância e com a Fundação Bernard Van Lier. Então, muito obrigada por fazerem parte dessa iniciativa. Passo agora, então, a palavra para a Cecília. Obrigada, Claudia, y buen día con todos y todas. Para mí es un gusto poder estar aquí hoy día para dar la bienvenida a las nuevas ciudades que se suman
a esta red que queremos conformar en Brasil alrededor del concepto de Urban 95. Perdón que no puedo hablar portugués, pero voy a tratar de hablar español lentamente para que todos puedan comprenderme, que creo que es más fácil aprovechar que en la región nos entendemos a veces en portuñol y podemos hablar un mismo idioma buscando siempre unirnos a los mismos sueños. Y como decía Claudia, estamos felices de poder en este caso tener como un partner estratégico a CECIP. Ha sido una organización que en el pasado hemos tenido muy buena experiencia, no solamente en el desarrollo de proyectos, sino incidir en cambios en el largo plazo, que es lo que nos interesa a la Fundación Bernard Van Leer. Y quisiera compartir hoy día con ustedes brevemente, Claudia me va a ayudar pasando algunas diapositivas de quiénes somos la Fundación Bernard Van Leer para quienes no nos conocen. Y creo que es importante que sepan que la Fundación Bernard Van Leer lleva más de 50 años trabajando exclusivamente en el tema de primera infancia. Y nuestra misión es justamente garantizar un buen comienzo de vida para todos los niños y niñas. Pero lo que más nos interesa es trabajar con las personas más vulnerables, con las familias más vulnerables y por tanto con los bebés y las crianzas más vulnerables. Como dice nuestra misión, obviamente lo que buscamos en este momento en nuestra estrategia es también tener impacto a escala y por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo a nivel de ciudades. Yo creo que hemos trabajado con algunos prefectos, veo que están en esta llamada Luis Fernando y Carolina, que han sido ejemplares en su gestión alrededor de cómo puede cambiar una ciudad para que sea mejor para los niños y niñas en el Brasil. Y créanme que ahora que trabajo a nivel global, para mí siempre es importante mostrar lo que pasa en Brasil. Brasil es un ejemplo de lo que puede pasar en las ciudades a nivel mundial. Pero ¿por qué invertir en primera infancia? Y esto es lo que siempre me gusta usar un poco de la evidencia y de la ciencia. Y quizás detenerme 2 segundos en esta diapositiva. Ustedes pueden ver cómo en los 2 primeros años de vida es donde tenemos la mayor capacidad de hacer conexiones neurológicas. Y por muchos años hemos pensado que las conexiones neurológicas se dan simplemente a través de los servicios de educación, salud, estimulación que podemos tener con nuestros niños y niñas. Pero en realidad lo que la ciudad puede hacer para estimular un ambiente que también sea adecuado y saludable para que esas conexiones neurológicas sean positivas es muy importante. Vamos a verlo en la próxima diapositiva a través de las distintas áreas de trabajo que hacemos en la Fundación Bernard Van Leer. Y me voy a detener brevemente en cada una de estas áreas, quizás comentándoles lo que hacemos con lo que llamamos Parents Plus, que básicamente es un programa donde trabajamos tanto con países como con ciudades en tratar de mejorar los programas que trabajan en temas de parentalidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cómo logramos que los padres y las madres puedan mejorar sus relaciones con los bebés. Y esto muchas veces puede ser a partir de los propios servicios, puede ser a partir de los servicios que tenemos en salud, a partir de los servicios que tenemos como en Crianza Feliz, donde hay una visita domiciliaria, donde visitamos a la familia, puede ser a través de los servicios que tenemos en los servicios de educación o en los servicios de desarrollo social. Usamos distintas plataformas para mejorar esas condiciones que tienen que haber entre los padres y las crianzas. Urban 95, que es el trabajo que nos convoca el día de hoy. Ustedes ya conocen cuál es nuestra concepción de Urban 95 y voy a enfatizar un poquito más en lo que hacemos en Urban 95 en las próximas diapositivas. Pero también quiero comentarles sobre nuestro trabajo en el componente de Early Years Thought Leadership. Y esto tiene que ver con las conexiones que también procuramos hacer como Fundación Bernard Van Leer, que trabajamos a nivel global, en conectar a líderes de distintas partes del mundo. Si bien es cierto, en Brasil tratamos de conectar a muchos de nuestros líderes locales para que juntos puedan ir transformando la realidad de las ciudades, también es nuestro interés que estos líderes de Brasil se conecten con líderes de Holanda, con líderes de Israel, con líderes de la India, con líderes de Jordania, con líderes de Turquía, con personas que están conectadas a nuestro trabajo a nivel global. Porque únicamente haciendo un movimiento por la primera infancia vamos a lograr tener el impacto que necesitamos como mundo para transformar lo que se viene en este mundo. La siguiente, por favor. Quiero mencionarles por qué es tan importante para nosotros trabajar en Urban 95 y por qué este nombre de Urban 95.
Básicamente la pregunta que nos gusta hacerles a nuestros alcaldes o prefectos o a los tomadores de decisión de política pública es, si es que yo pudiera pensar las ciudades de 95 centímetros, que es la estatura de un niño sano, ¿qué podría hacer para mi ciudad que podría ser distinto? ¿Cómo cambiaría mi ciudad para que sea una ciudad que realmente sea más saludable y mejor para las crianzas? Y quizás ahí es donde quiero permitirme hoy día compartir brevemente algunas ideas. Y Claudia, no sé si me ayudas con la próxima diapositiva. Pero quiero mostrarles este mapa del mundo, porque esto básicamente cuenta nuestra historia. Y lo que yo quiero decirles es que en el trabajo que hemos aprendido a través de las distintas iniciativas que tenemos, como ven ustedes en este mapa, en distintos países del mundo, en la India estamos trabajando con alrededor de 25 ciudades, en Brasil tenemos ahora la red de 20 ciudades, en Perú trabajamos en la ciudad de Lima, que tiene 16 millones de habitantes, entonces es una ciudad, una mega ciudad también a nivel mundial. En Turquía trabajamos en Estambul, que también tiene 16 millones de habitantes. En Israel también trabajamos en Tel Aviv y otras ciudades. En Jordania trabajamos en Azraq, que es una de las ciudades con mayor número de migrantes a nivel mundial. En Colombia trabajamos en Bogotá y así este movimiento sigue creciendo. Claudia se va a detener a explicarles cada una de los ámbitos en los que trabajamos en Urban 95. Pero yo quisiera recalcar que nuestro trabajo se enfoca justamente en poder tener una incidencia a nivel global para que nuestras ciudades puedan garantizar ser ciudades más saludables para nuestros niños y niñas. Creo que este año de pandemia nos ha enseñado a todos que queremos tener ciudades donde realmente los niños y las niñas pequeños, las crianzas puedan sentir que ese espacio al que pueden salir inmediatamente después, cuando salen de su hogar, sea un espacio que les permite conectar, que les permite hacer conexiones saludables con otras personas, que les permite hacer conexiones saludables con la naturaleza que les rodea, que les permite caminar sus calles y aprender y realmente estimular su cerebro. Así que yo quiero dejarles con estas ideas, darles la más cordial bienvenida a este movimiento. Insisto, más allá de los proyectos y el impacto que vamos a tener en el trabajo que hagamos juntos, creo que lo más importante es pensar en que realmente estamos contribuyendo en un cambio sostenible para que las ciudades alrededor de nuestros países sean realmente ciudades que acogen y ayudan a un desarrollo saludable para nuestras crianzas. Muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio y ahora les dejo con Claudia, que va a seguir animándoles en todas las actividades que tenemos presentes para Urban 95. Gracias. Obrigada, Cecília, muito obrigada. Eu pego aqui, então, a bola para contar um pouco das cidades pioneiras, né? A Vanlier começa a trabalhar com Boa Vista, Recife e São Paulo. E a gente ficou alguns anos só com essas cidades, né? Investindo, construindo, experimentando estratégias. Acho que foi um laboratório bastante importante que a gente aprendeu muito. E aí se sentiu preparado para poder ampliar a rede para outras 10 cidades, que foram as cidades que entraram na rede em 2020. Aracaju, Brasileia, Campinas, Caruaru, Crato, Fortaleza, Ilhéus, Jundiaí, Niterói e Pelotas. Foram muitos os critérios, a gente já compartilhou com vocês também os critérios seletivos para essa nova rodada, né, de cidades de 2021, mas a gente vê que a gente tem uma mudança aqui, né, tem uma pequena mudança no tamanho das cidades. A maioria das cidades nessa última rodada são cidades de médio porte, tem algumas menorzinhas, algumas maiorzinhas, mas são cidades de médio porte. E o porquê disso, né? Um pouco pela experiência de 2020, em que a gente viu que as cidades em que a gente conseguia realmente ter uma certa agilidade para fazer as coisas, que não é uma cidade tão grande quanto São Paulo. São Paulo, é claro, a gente faz um golaço quando a gente consegue estabelecer algo novo, criar uma nova política, territórios educadores, e a gente continua trabalhando com São Paulo. Por outro lado, quando a gente foi trabalhar com Jundiaí, a gente viu a agilidade, né, a rapidez para a gente poder experimentar coisas, testar novas estratégias, inovar, e a gente foi muito bem sucedido nessa parceria com as cidades de médio porte, né, como Jundiaí, como Caruaru, Niterói, Pelotas. Então a gente entendeu que essas cidades elas nos promoviam aí uma oportunidade de realmente inovar e ter uma certa rapidez em atingir resultados. Por outro lado, a gente sentia falta de ter uma cidadezinha pequenininha, que nem Alcinópolis, né? Que pode mostrar como a cidade inteira pode abraçar a criança. Né? E Alcinópolis já tinha uma experiência
aí com o CECIP, mostrava do que era capaz, da sua potência para poder melhor cuidar das crianças da sua cidade. Então, a gente, por exemplo, enxerga Alcinópolis como uma possibilidade de exemplo para todos os municípios menores, de menor porte, que podem, sim, inovar, trazer tecnologia, usar dados e criar e trazer uma experiência que realmente seja inspiradora para cidades maiores e menores. Então, assim, o tamanho da cidade não é exatamente o nosso foco, a gente tem Fortaleza e a Carol aqui para dizer, né, que é possível, sim, numa cidade maior, conseguir também esses resultados, mas aí eu preciso dizer que a Carol pode contar, né, foram 8 anos de muito trabalho estratégico para construir uma política de primeira infância. E a gente espera que com essa cidade seja assim também. Claro, a gente quer fazer um bom equilíbrio entre resultados rápidos, de coisas que todos possam enxergar rapidamente, né, e que a cidade se veja mais cuidando das crianças com muita rapidez, mas, ao mesmo tempo, gente, que a gente tenha também uma visão de longo prazo. A gente não chega nessas cidades para fazer um projeto e ir embora. A gente chega nessa cidade, se tudo der certo, se vocês quiserem, nós continuarmos, a gente chega para ficar, né, para construir uma agenda de longo prazo, estratégica, e para a construção de uma política de primeira infância sustentável ao longo do tempo. Bom, mas o que significa isso? Quais são os eixos em que a gente vai trabalhar? A gente trabalha, e eu vou passar um pouco mais rapidinho para dar mais tempo para os gestores, eu estou com medo do tempo, Isabela, se você puder também me dar uma chamadinha, tipo 2 minutos, eu encerro, tá bom? Tá bom. A gente tem 4 eixos principais em que a gente quer investir e apoiar as cidades. Um é a tomada de decisão com base em dados. Nós entendemos que informar o gestor, ajudar o gestor a estar melhor informado sobre quem são suas crianças, onde elas estão, onde estão os mais vulneráveis, onde tem menos serviço, crescendo na cidade em termos de dados, a gente vai dar um passo bastante importante. Então, existe um parceiro, que é o ITGS, que está aqui conosco também, que vai apoiar as cidades na integração de dados, na priorização dos dados que quer buscar e na leitura desses dados para criar tanto novos serviços quanto alertas de risco, né? Pontos em que a gente precisa olhar com mais atenção e precisa dar uma resposta mais específica e rápida, porque é um risco para as crianças. Isso, é claro, a gente não vai entrar no detalhe agora, é mais um panorama geral. A gente tem também um eixo de investimento em espaços públicos e natureza. Né? As crianças e os seus cuidadores precisam de espaços de convivência nas cidades, espaços naturais em que elas possam explorar e promover o seu desenvolvimento integral. Então, esse também é um eixo de investimento do Urban 95. Mobilidade para as famílias. Quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de muitas coisas. A gente fala da qualidade do ar, quando a gente pensa em uma mobilidade ativa que não polua o ar. A gente fala de proximidade, porque se as mães e pais precisam ficar 2 horas para chegar no trabalho, elas têm menos tempo para ficar com seus filhos. Então, a gente está falando de proximidade, a gente está falando de qualidade do ar, a gente está falando do conforto desses transportes também, que podem ser transportes mais confortáveis, seguros e também lúdicos. Por que não pensar em transportes que tenham aí um componente de ludicidade, como Jundiaí demonstrou, Boa Vista demonstrou, com seus pontos de ônibus confortáveis e lúdicos, para que esse tempo de espera seja um tempo, na verdade, de interação entre mães, bebês, cuidadores, bebês, pais, bebês, avós, bebês. E aí a utilização dos serviços. Muitas vezes a gente tem os serviços, mas as famílias não estão chegando, principalmente as mais vulneráveis. E, por vezes, a gente não tem alguns serviços que a gente ainda quer criar e aprimorar. Então, esses são os 4 eixos da Urban 95. Isso para lembrar, e quando a gente coloca a utilização de serviços, gente, é que é claro que a gente olha para a cidade como um todo, mas a gente não deixa de olhar com muita atenção para a saúde, educação e assistência como eixos fundamentais do atendimento da primeira infância. É claro que a gente olha para parques e praças e espaços públicos, mas a saúde, assistência e educação, elas são a liderança dessa agenda e elas devem continuar nessa liderança, se integrando com outros departamentos que às vezes não eram pensados como departamentos que poderiam contribuir também com cidades mais interativas, né, que promovam mais interação entre bebês e o ambiente em que eles estão, entre as crianças e cuidadores, entre crianças e crianças, entre os cuidadores entre si. A gente sabe que esses espaços de interação na comunidade são espaços de promoção de saúde mental, de apoio mútuo, né? Oferecer a oportunidade para que a comunidade exerça o seu papel. Nem todas as ações de cuidado com as crianças precisam vir ou dos pais ou do poder público. Se uma cidade promover um ambiente em que a comunidade possa exercer o seu papel, todos nós ganhamos muito.
né, entre cuidadores e crianças com espaço à sua volta, e aí a natureza tem sido, o Instituto Alana, com o programa Criança e Natureza, tem sido um componente importante de pensar as cidades, né? Como é que a gente traz mais natureza, porque é isso que as crianças querem, precisam. Quando a gente pergunta para as crianças, o que elas querem, muitas vezes, é mais natureza, né? Então, a gente precisa também cuidar desse aspecto e criar oportunidades para isso. Então, para ir finalizando, quais são as oportunidades, compromissos e resultados esperados? De uma forma bastante sistematizada, né, a gente tem 3 eixos em que a gente vai oferecer assessoria. O primeiro é assessoria para que a cidade considere no seu plano maior, né, plano diretor ou plano, enfim, um plano da cidade, as necessidades da primeira infância a partir de sistemas que gerem e integrem dados. Então, tem uma visão bastante ambiciosa de influenciar o plano da cidade como um todo, né? Assessoria e apoio financeiro para as intervenções táticas. É isso que a gente chama desses resultados rápidos, ou quick wins, né? Que é uma maneira das cidades já verem aquilo acontecendo sem precisar esperar 3 anos para as primeiras estratégias começarem a trazer resultado. Vamos experimentando coisas e, com essas experiências, elas irem nutrindo a construção de estratégias mais de longo prazo. E assessoria para a criação de estratégias de mudança de comportamento. A Fundação Bernard-Lee tem um eixo de mudança de comportamento bastante importante. Nós entendemos que grande parte das políticas e dos serviços e programas que a gente cria são, na verdade, para mudar o comportamento das pessoas. A gente quer que as pessoas tomem mais vacina, que elas brinquem mais, que elas leiam mais para as crianças, que elas cantem mais, contem suas histórias, que elas usufruam dos espaços públicos, dos serviços. E como é que a gente muda comportamento? Aí a gente conta com uma assessoria bastante comprometida e competente do Sam Sterling, que está lá no Vietnã, mas está sempre com a gente aqui no Brasil, nos apoiando na construção de estratégias de mudança de comportamento. Então, Cláudia, assim, 2 minutinhos. 2 minutinhos. Então, agora, esse é o panorama geral. Agora, bom, precisamente, o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar cada cidade para construir o seu plano municipal pela primeira infância, apoiar cada cidade no estágio que ela estiver, né, no que tange a integração de dados e a gestão de dados. Cada cidade está num estágio, a assessoria é exclusiva, ela é tailor-made, ela é para cada um ver onde está, qual é o próximo passo que a gente quer dar com relação à gestão de dados. Existe o apoio técnico e financeiro para ações táticas na cidade, né, as pinturas, aquelas pontos de ônibus coloridos. Claro que a gente coloca um pouquinho de dinheiro, que a gente chama de investimento semente, que é mais um empurrãozinho. E aí Jundiaí pode contar bastante disso, né? A gente põe um pouquinho e eles vêm e regam com a política pública mesmo. Quando eu vou fazer um posto de saúde, ao invés de eu fazer todas as paredes brancas, eu faço todas com as ideias que a Urban 95 já trouxe, através da Alma Hub e o Pé de Infância, fazendo esses postos de saúde serem mais lúdicos, mais brilhantes. A gente não quer mais que os lugares de brincar sejam aqueles cercadinhos apenas com um escorregador, um gira-gira e um balanço. A gente quer cidades brincantes. E é esse o nosso compromisso. Né? E aí, trilhas de engajamento de mudança de comportamento, que eu já falei. A Cecília falou também das conexões nacionais e internacionais. Nós temos o compromisso de buscar oportunidades. Né? O Luiz Fernando é nosso convidado para poder participar do curso de Harvard, em liderança de primeira infância. A gente tem outras oportunidades, não são todas para todos. A gente vai pensando quais são as oportunidades que cada uma das cidades precisa. A gente está construindo um curso com a London School of Economics sobre urbanismo, outra sobre mudança de comportamento com o INSEAD. Em algum momento, esse curso pode servir a seu município, porque ele está muito comprometido com essa agenda, e a gente quer poder oferecer essa oportunidade de capacitação também no âmbito internacional. Enfim, correria aqui, mas os resultados esperados são esses, né? Que a gente cria um comitê pela primeira infância, tem um diagnóstico, e o CECIP vai ajudar muito nisso, né? Não é um trabalho para vocês fazerem sozinhos, o CECIP vai estar de mãos dadas apoiando, elaborar o plano municipal da primeira infância. Algumas cidades já elaboraram, aí elas vão pensar se elas querem revisar ou já olhar para a implementação. E, enfim, eu acho que eu vou passar a palavra para os anfitriões, já falei bastante, porque acho que tem gente mais interessante aqui para contar como é que as coisas acontecem no terreno, lá nas cidades mesmo. Então, Carol, vou chamar a Carolina Bezerra, é uma referência, né, para todos nós na construção de política pública nas cidades, em Fortaleza. A palavra está com você, Carol.
Muito obrigada, Cláudia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao convite de estar aqui. É com muita honra que eu estou aqui hoje. Fui convidada para anfitrionar vocês. Não fiz uma apresentação que é uma fala rápida, mas eu vou tentar resumir um pouco de Fortaleza. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cecília. Obrigada, Luiz Fernando. Eu fico muito feliz porque eu sei que esse é um reconhecimento da cidade de Fortaleza na execução das políticas públicas de primeira infância. E aí eu queria dizer que Fortaleza precisou, sim, de muitas parcerias, e a Rede Urban foi muito importante. É muito importante que nós tenhamos vontade política de executar. Assim, na cidade de Fortaleza, eu acho que o que ajudou muito é que o prefeito botou como decisão central da política pública de primeira infância ser muito importante. Assim, na verdade, era um tema muito central. E isso fez toda a diferença no município. Mas eu acho que a primeira política pública de primeira infância não se faz apenas com o prefeito que quer, mas sim também apaixonando as pessoas que militam na área, apaixonando, porque o que a gente precisa é de uma equipe robusta, que esteja lá com muita eficiência, efetivando as políticas nas diversas áreas. E precisamos de parcerias, como o Ministério Público, sociedade civil organizada, mas é muito importante que nós tenhamos boas parcerias como a Rede Urban. Para a gente, eu acho que nós tínhamos uma paquera com a Rede Urban há um bom tempo, e quando a Cláudia veio nos dar essa grande notícia que a Rede Urban iria para o município de Fortaleza, para nós foi motivo de grande felicidade, né, Cláudia? A Cláudia acompanhou isso. E, na verdade, o que a gente experimentou é que quanto mais a gente investe na primeira infância e quanto mais a gente dá credibilidade aos nossos parceiros, mais parceiros chegam, mais recursos chegam. E aqui eu queria falar um pouco dos programas que nós fizemos com a Rede Urban, que, na verdade, a Urban foi muito além. Ela nos ensinou a olhar para a cidade pela ótica da infância. Assim, eu tenho muita admiração por esse programa que olha para a infância aos 95 centímetros, que é a altura da criança. E isso eu acho que mudou todo um paradigma na nossa cidade. E, a partir daí, nós implementamos bons projetos, muito inovadores, e eu queria falar aqui de um especial que talvez tenha sido um dos mais inovadores do município de Fortaleza. Na verdade, eu queria falar do microparque urbano, que nós fizemos, talvez, Cláudia, em 4 meses, né? Foi uma correria, 6 meses no máximo, mas nós tínhamos muitas áreas abandonadas, apesar de termos feito muitas praças, nós tínhamos muitas áreas abandonadas, que eram pontos de tráfico, e a Urban chegou para reformular esses locais, e ali colocando elementos de natureza, melhorando a psicomotricidade das crianças, a socialização, a convivência familiar, colocando espaços de leitura, com toda uma tecnologia que o município de Fortaleza não tinha. E, para mim, esse projeto foi motivo de grande orgulho, e o novo prefeito está continuando, para que ele se torne uma política de Estado. Também nós estamos fazendo realinhamento do plano. Na verdade, nós somos a primeira capital a terminar o plano há 8 anos, mas a gente precisava realinhar. E a Rede Urban está nos ajudando muito com o plano, com o diagnóstico e com o acompanhamento de todos os indicadores, porque, na verdade, isso é fundamental. E eu acho que a gente, em Fortaleza, já fez muito, mas precisa avançar ainda muito no monitoramento dos indicadores. E aqui eu queria deixar toda a minha gratidão. E queria dizer a vocês uma coisa, porque a gente fala só de coisas boas, mas que não foi fácil esse percurso que Fortaleza caminhou, porque há 8 anos ainda não se falava muito em primeira infância. E, na verdade, eu acabei me apaixonando pela causa ao ler a teoria no curso de Harvard, ao verificar o quanto os estudos científicos ajudaram para que eu me apaixonasse pela causa. Quando eu falo de paixão, é porque eu acho que numa militância de primeira infância, nós precisamos sim estar apaixonados. E a minha paixão veio, e acredito que a de muitos de vocês vão vir ou vieram, é quando a gente lê a teoria e vê que toda a teoria de neurociências, de uma primeira infância bem cuidada, faz toda a diferença e todo o destino da vida de uma criança, principalmente as mais vulneráveis. E não digo só as mais vulneráveis, tem muitas crianças de classe média precisando de ações também. Mas, na verdade, a gente diminui bastante a desigualdade, os estudos mostram, né, com investimento na primeira infância, e hoje é o que a gente mais sofre no nosso país, né?
eu queria dizer que muitas vezes eu pensei em desistir, principalmente de programas mais complexos, como, por exemplo, de visita domiciliar. E, graças a Deus, nós tivemos forças e seguimos em frente. E quando eu olho para trás e vejo os 8 anos que a prefeitura investiu e vejo a maturidade que a gente adquiriu hoje, eu fico muito orgulhosa da nossa equipe, porque eu sou apenas uma pequena parte disso. Na verdade, o que Fortaleza fez foi juntar a militância e articular as políticas públicas nas diversas áreas. E, assim, a gente aprendeu muito, a gente errou muito, a gente acertou muito, mas tiveram algumas lições que a gente aprendeu que eu queria deixar aqui com vocês, e acho até que vocês sabem mais do que eu, mas eu precisava falar um pouco disso. A gente aprendeu que os projetos primeiro precisam ser pilotos para depois serem escalonados. A gente não pode dar um passo maior. A gente precisa primeiro experimentar e mudar rumos, porque a gente só conhece um projeto quando a gente vai para campo. Nós também aprendemos que precisamos de um orçamento. No começo, eu lembro que a gente passava pires implorando verba na primeira infância. E, na verdade, nos dias de hoje, com a importância que essa política tem, a gente não pode mais admitir isso. Nós precisamos lutar pelo orçamento criança, orçamento primeira infância e pela garantia deles no PPA. Nós também aprendemos que nós, na maioria das prefeituras, não tem nenhum órgão vinculado ao gabinete do prefeito ou um assessor especial que articule as políticas intersetoriais. E acho que isso é sim possível, isso precisa ser feito. E tem que ser ligado ao gabinete do prefeito, porque à medida que ele está no gabinete do prefeito, ele ganha o espaço de protagonismo necessário para uma política tão importante. E aí, independente de ser um órgão ou independente de ser um líder, um assessor especial, ele precisa, sim, estar ligado ao gabinete do prefeito. E esse órgão, ele que articula, ele que promove a intersetorialidade, porque sem a intersetorialidade, nós até conseguimos fazer bons projetos, mas os projetos diminuem a eficiência e geram muitos desperdícios quando não se conversam uns com os outros. E a intersetorialidade também leva muito tempo de amadurecimento, né? Eu acho que a gente veio experimentar, a partir da segunda gestão, algo mais interligado. Eu sei que para a gente é muito duro, assim, a gente precisa entregar o arroz com feijão, a creche, uma boa merenda escolar, mas, na verdade, Fortaleza acabou investindo muito na inovação. E esses programas inovadores foram a chave para que as famílias começassem também a enxergar a primeira infância por outra ótica. À medida que elas experimentavam um programa inovador, elas começavam a cobrar da gente por esse programa e a se tornarem aliadas da prefeitura. Então, além do básico, que é o mais importante, nós precisamos também inovar. Nós também precisamos... Fortaleza inovou muito, na verdade. A gente fez, eu vou citar aqui alguns exemplos, mas a gente fez um programa de visita domiciliar, que talvez seja a única capital que é vinculada à unidade básica de saúde, porque sai pelo agente de saúde. Nós fizemos o cartão de transferência de renda, nós fizemos a unidade amiga da primeira infância, que hoje é uma política nacional do Unicef, que é trabalhar a atenção básica e indicadores de infância. Nós fizemos os núcleos de desenvolvimento infantil, os microparques, eu já falei que esse talvez seja um dos mais inovadores, e nós deixamos um marco legal da primeira infância para que o prefeito novo dê continuidade. Nós precisamos dar sustentabilidade a essas políticas. Nós precisamos ter comunicação interna e externa. É muito importante ter a imprensa ao nosso lado, ter a imprensa ao nosso favor. Isso também é uma forma de nos cobrar, né? E, principalmente, a mensagem que eu queria deixar a vocês é que Fortaleza só construiu com bons parceiros, com boas mãos. E, certamente, a Rede Urban foi uma das melhores mãos que a gente segurou. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui. E a principal mensagem que eu queria deixar a vocês é que, com parceria, confiança, paciência, eu tenho certeza que cada um de vocês vai brilhar na execução das políticas públicas em primeira infância. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Carol. Obrigada pela fala, mas principalmente obrigada por todo esse comprometimento, por toda essa inspiração que você traz para a mesa. Eu espero que você esteja com essa rede aqui mais vezes para contar da sua experiência, para nos ajudar a fazer parecido, né? A fazer similar aí aprendendo com você. E aí eu passo agora, então, a palavra a mais um prefeito bastante inspirador,
Eu acho que Jundiaí tem nos ensinado muito também a escutar as crianças, a conhecer como se faz política participativa, acho que é um exemplo disso. Então, vou passar a palavra para o Luiz Fernando, eu acho que tem sido um aprendizado mútuo, Luiz Fernando, para a Rede Urban com vocês e com vocês de Jundiaí, com a Rede Urban, que trouxe a primeira infância para o foco, né? Passa a palavra para ti. Bom, Cláudia, primeiro bom dia, agradecer muito a você aqui pelo convite, dar um bom dia especial à Cecília, que está conosco aqui acompanhando, fez a sua apresentação, agradecê-la pela oportunidade, agradecer a Isabela, agradecer também a Beatriz, que eu vi aqui entre a tela que está presente aqui conosco, cumprimentar o Marcelo Peroni, que dirige aqui comigo, enquanto secretário de Cultura, essa política extremamente importante que a Carolina Bezerra acaba de nos trazer, que é essa intersetorialidade, o governo como um todo entender o protagonismo da política implementada através do gabinete do prefeito. Aliás, a fala da Carolina é encantadora, porque ela traz junto com a própria fala, uma paixão absoluta, que é exatamente aquilo que o tema deve despertar. Quando desperta a paixão, nós necessariamente temos um comprometimento muito maior. Então, eu fico muito feliz, fiquei muito empolgado aqui. O Roberto Cláudio, nosso ex-prefeito de Fortaleza, deve ter muito orgulho da forma como a sua esposa, a primeira-dama do município, a ex-primeira-dama, conduziu a política pública da primeira infância. Parabéns, Carolina, um orgulho enorme poder ver uma pessoa jovem, uma pessoa disposta, uma pessoa que acredita exatamente que as políticas públicas não devem ser políticas de um governo, mas devem ser políticas públicas de Estado. E aí entra exatamente a participação da Fundação Bernard Van Lier, a fundação de todos os outros institutos e todos aqueles que nos apoiam na elaboração dessas políticas públicas. Eu sempre tive a convicção muito clara que as boas fundações, as boas instituições, as boas organizações da sociedade civil, quando elas se somam ao setor público, elas têm a capacidade de poder fazer a escala daquilo que é a escala do que é a sua intenção. Então, no caso da Fundação Bernard Van Lier, no caso de tudo aquilo que nós estamos vivendo em conjunto, é a realidade de você escalar uma boa política pública, de você implementar em larga escala aquilo que é importante para a vida das pessoas. E isso só é possível ser feito a partir exatamente do setor público. A iniciativa privada, ou até mesmo as fundações, elas têm limitações. E aquilo que escala exatamente a boa ação é o setor público, é a boa política pública. E, nesse sentido, o que nós fizemos aqui está muito correlacionado com aquilo que a Carolina acaba de dizer. Nós buscamos o que havia de melhor para a Fundação nos oferecer, que é o estudo, o capital intelectual, aquilo que por longos anos as academias, as universidades tiveram a atenção de estudar e, a partir daí, fazer a implementação. Eu entendo que a soma da nossa parceria com a Fundação, fica aqui o exemplo para aqueles que estão ingressando aqui nesse modelo de Urban 95, que a Fundação tem uma capacidade enorme de poder nos oferecer conteúdos intelectuais, conteúdos acadêmicos que podem ser implementados. Aqui em Jundiaí, quando a Cláudia está comigo, eu sempre digo, nós somos especialistas em tirar o conceito do papel e aplicar na nossa cidade. Nós aplicamos a política pública, nós implementamos aquilo que é de concepção. Eu me lembro que, ao final de uma fala que fiz da Holanda em 2019, eu fiz um bate-papo com a turma, fiz uma apresentação e disse a eles que o melhor dinheiro que ele poderia nos oferecer, o melhor recurso que a Fundação poderia nos oferecer era o recurso intelectual, porque, minimamente, todos nós que somos prefeito, temos 25% do nosso orçamento definido para a educação. Então, como você prioriza esse investimento existente e não como você pensa no investimento novo, como você potencializa o que já existe, fazer funcionar aquilo que já existe. A Carol acabou de dizer aqui para nós, espaços públicos que estão degradados, onde você faz uma requalificação, essa requalificação do espaço público pode ser dotada de instrumentos que a Urban 95 projetou. Aquilo que nós implementamos na cidade de Jundiaí, que hoje é absoluta referência e sucesso, tem exatamente esse viés, o viés da implementação daquilo que a Fundação concebeu a partir de boas universidades como essa, que a própria Carolina estudou em Harvard, as questões que envolvem neurociência e primeira infância. Então, a gente está muito contente aqui na cidade com a parceria, nós estamos
muito contentes porque as implementações que estão sendo feitas são implementações que não só têm essa correlação, como têm uma aceitação absoluta da sociedade. Um ponto de ônibus lúdico, onde as crianças podem, no momento que esperam o transporte público, se divertir com cantigas, com iniciais de música, com brincadeiras, com amarelinhas no chão, é muito simples e é extremamente transformador, porque a partir daquele equipamento público, a partir daquele equipamento que está instalado na via pública, as pessoas passam a se atentar. Por que esse ponto de ônibus tem um olho? Porque ele tem as iniciais, porque ele tem o início de uma cantiga. E começam a compreender a importância de uma cidade que respira exatamente a primeira infância. E tudo isso, naturalmente, relacionado não só às suas obras físicas, aos seus grandes equipamentos, mas especialmente aquilo que é essencial para a vida de um bebê, essencial para a vida de uma criança, essencial para uma boa vida e harmonia em sociedade. Isso nós temos feito aqui. Os espaços públicos relacionados à natureza, Jundiaí tem cuidado de todos eles. Alguns grandes espaços, outros menores espaços, mas todos sendo cuidados na cidade como um todo, em cada uma das regiões e bairros onde a nossa população mora. A tomada de decisão por dados. Não há mais como se conceber qualquer tipo de decisão que não seja tomada com base e num critério de dados, porque a assertividade de uma política pública implementada, respaldada pelos dados, ela é muito maior do que uma política pública que não tenha respaldo efetivo daquilo que você consolida com dados. E nisso, eu gostaria muito de convidar vocês para que conhecessem o Observatório da Infância, o Observatório da Primeira Infância aqui de Jundiaí. Nós temos no nosso portal dados que foram estabelecidos nesse Observatório da Primeira Infância, envolvem saúde, educação, esporte, cultura, planejamento, meio ambiente, enfim, tudo aquilo que nós compreendemos deva estar consolidado no mecanismo de dados. Assim como disse aqui a Cláudia, da mobilidade para as famílias, como nós vamos pensar numa boa cidade para a criança, porque sendo boa cidade para a criança, ela é boa para todos. Uma cidade que tem uma boa acessibilidade para as nossas crianças, tem também uma boa acessibilidade para os seus adultos. Então, tudo isso tem sido, aqui dentro do contexto do município, algo extremamente favorável. E a utilização dos serviços, e aqui também foi dito pela Cláudia, extremamente importante. A cidade que olha, que se vê como uma grande prestadora de serviços. Nós temos o hábito aqui em Jundiaí de dizer que a prefeitura não é uma grande construtora, a prefeitura é uma grande prestadora de serviço, e quando bem presta os seus serviços, o cidadão naturalmente tem uma capacidade maior de poder sentir a sua cidade como aquela que devolve os impostos pagos para o cidadão de modo qualitativo. Eu vou encerrar aqui as minhas considerações, teria muito aqui ainda a dizer a vocês, mas como o tempo que foi definido é o tempo que nós também queremos ouvir os outros, eu não vou aqui ampliar mais a minha fala, mas vou deixar uma reflexão que faço em todas as videoconferências, em todos os espaços que falo de primeira infância. E foi um desafio, Carolina, que eu mesmo me coloquei quando cheguei ao governo. E a nossa relação posterior à fundação já tinha correlação com esse nosso princípio de querer olhar a educação, a saúde, a primeira infância com um olhar da prioridade. E o exercício que nós fazemos, e eu quero fazer com aqueles prefeitos que agora foram eleitos, e também aqueles que foram reeleitos estão chegando na rede, é o seguinte raciocínio. Quando uma criança nasce na sua cidade, imagine que ela tenha nascido no primeiro dia do seu governo, no dia 1º de janeiro de 2017, quando eu tomei posse do meu primeiro mandato de prefeito aqui em Jundiaí, nasceu uma criança que após 4 anos, ou 8 anos, no meu caso que fui reeleito, o que eu fiz para transformar a cidade de Jundiaí numa cidade melhor para essa criança? E aqui o exercício que nós temos feito é tamanho, nós temos buscado as crianças que nasceram no nosso hospital, o nosso hospital universitário, onde são feitos os partos aqui no município de Jundiaí, nós temos buscado essas crianças que nasceram no primeiro dia do meu mandato, 1º de janeiro de 2017, para compreender qual foi a capacidade de transformação que a prefeitura teve na vida destas crianças, na vida destas comunidades, como é que estavam os bairros antes, como eles estão hoje, não só sob o olhar do urbanismo
para todos, mas especialmente do urbanismo, para todos, a partir do olhar de uma criança de 95 centímetros. Esse é um excelente exercício, e é um exercício que nos faz exatamente entender que a política da primeira infância, e agora falo para os políticos e para as políticas, e não necessariamente somente para os gestores, ela dá um efeito muito positivo. Alguém acreditar que a política da primeira infância não te rentabiliza sob a ótica de imagem e sob a ótica política, a possibilidade não está avaliando de modo correto. Eu posso, com a absoluta assertividade, dizer a vocês, depois de 8 eleições disputadas, muitos mandatos que eu já tive a oportunidade de ter, que a política da primeira infância é a mais apaixonante política na vida de alguém, porque ela tem uma característica muito especial, que é de deixar legado, que não é só o legado eleitoral, mas é especialmente um legado. Eu sempre digo, a oportunidade que tive de tantos mandatos e de tanto reconhecimento da população não foi capaz de me sensibilizar e de me provocar mais do que quando a Fundação e os institutos vieram para a formatação dessa política pública que envolve a primeira infância. Isso tem que ser feito, como a Carolina disse, repleto de paixão, repleto de amor. Se assim for dirigido, você não vai mais olhar o orçamento da sua cidade como o orçamento definido para a criança. Você vai entender, no caso aqui de Jundiaí, que é a 7ª economia do estado de São Paulo, a 17ª economia do Brasil, você vai entender que cada centavo precisa ter correlação com a primeira infância. Aqui, nós não definimos recursos orçamentários especificamente para uma área, porque a política da intersetorialidade é uma política que faz com que cada recurso aplicado hoje, por exemplo, em uma obra, tenha olhar da primeira infância. Cada recurso aplicado na saúde pública ou educação, ele tem um olhar para a primeira infância. Então, não se define orçamento. Eu entendo aqui que os 2 bilhões e 700 milhões de reais que estão sob a minha responsabilidade, todo ele precisa ter o olhar da primeira infância, independente qual seja a sua aplicação. Assim, nós fazemos com que a cidade avance sem deixar ninguém para trás. Muitíssimo obrigado pela paciência e pelo tempo que me ouviram e se apaixonem pelo tema da primeira infância. A Fundação Bernardo Van Leer, além dos aportes financeiros que faz, pode nos fazer o melhor aporte que nós necessitamos, que é o aporte da ciência, do estudo, da intelectualidade, da boa formação científica para a aplicação da política pública. Esse é o maior tesouro que a Fundação Bernardo Van Leer e as demais fundações podem dividir conosco. Muito obrigado a vocês, sejam muito bem-vindos e vamos trabalhar muito em benefício da nossa criançada. Obrigado, gente. Muito obrigada, Luiz Fernando. A gente está bem de anfitriões, né, gente? E pensar que o ano passado, há um ano atrás, eles estavam chegando nessa mesma sala e agora estão recebendo vocês. E, claro, nós não somos uma panela Urban 95, a gente quer inspirar muitos, mas a verdade é que esse é o grupo que deve permanecer até 2023. Esse é o nosso grupo. A gente não pretende, no ano que vem, abrir mais 10 cidades. A gente pretende, no ano que vem, contando da estratégia, continuar com vocês, aprofundar o conhecimento e o relacionamento com essas cidades, para a gente construir uma coisa tão bonita, tão bacana, como o Luiz Fernando trouxe aqui, que possa inspirar, aí sim, 1.000, 2.000 cidades aqui no nosso Brasilzão, né? Então, muito obrigada, Luiz Fernando, nós somos testemunhas de que todas as ideias e oportunidades que a gente trouxe para a mesa, o Marcelo, principalmente, aí do seu lado, ponto focal, os pontos focais aqui presentes, o Marcelo faz acontecer, pega cada uma das oportunidades e transforma ela em algo gigantesco. Muito obrigada. Bom, nós vamos passar agora, gente, a palavra aos gestores. Eu peço já desculpas antecipadas, porque a fala dos gestores a gente gostaria que fosse muito maior. A gente quer conhecer cada um de vocês e vai conhecer, mas a gente achou que era importante um momento em todas as cidades para que uma pudesse conhecer a outra. A gente tem um parceiro aqui na iniciativa Urban 95 no Brasil, que é o Instituto Cidades Sustentáveis. O Instituto Cidades Sustentáveis, ele foi responsável pela segunda rodada das 10 cidades, mas mais do que isso, ele é o responsável pela condução da rede, pela integração, pelo conhecimento que uma cidade pode ter com a outra. O Instituto Cidades Sustentáveis segue conosco, né, nos próximos anos, se tudo der certo, para que a gente possa criar oportunidades para que Sobral possa conhecer Jundiaí, para que Jundiaí possa ir lá conhecer o que Sobral está fazendo em educação, que é exemplo para o mundo inteiro, né, para que a gente possa conhecer o que Alcinópolis fez pequenininho, em uma cidade visitar a outra, não só em estratégias, né, no Zoom, como a gente está tendo aqui, mas em estratégias vivenciais, que a gente possa realmente
conduzi-los de uma cidade a outra para aprendendo com o que cada uma tem de melhor. Então, obrigada ao Instituto Cidades Sustentáveis também por toda essa rede que vocês vêm construindo, os canais de comunicação, o Instagram, Urban95, o nosso site. E como que a gente está pensando, né? Antes de passar a palavra aos gestores, a gente está pensando que até o final do ano, esse grupo das 10 cidades que estão chegando vai trabalhar juntinho com o CECIP, com a Fundação Bernardo Van Lierde e os parceiros, para, no final do ano, no comecinho de 2022, aí sim, se integrar às outras 10 cidades que talvez já estejam num estágio um pouquinho mais avançado da política, para a gente ter um tempo aqui, né, de consolidando, compreendendo, tirando as dúvidas, avançando, e aí depois a ideia é ter, então, essa rede de 24 cidades que vão indo trocando as informações e oportunidades. Bom, passo agora a palavra, então, aos gestores, vão ser 3 minutinhos para cada um, eu vou colocar aqui vou colocar alguma reação aqui para contar que terminou, um joinha quando tiver, tá vendo esse joinha? Ou eu coloco até o mais visível, acho que eu vou colocar o coração, gente, na hora que der os 3 minutos, 15 segundos para os 3 minutos, olhem aqui, apareceu meu coraçãozinho, é porque precisamos passar para o próximo gestor, são 11, então a gente precisa caminhar rapidinho. E eu vou começar com a única capital que está chegando à rede, que é Teresina do Piauí, que já fazia parte, né, da Rede Urban 95 de alguma maneira, participava de algumas iniciativas, estava encantada com a iniciativa, e hoje, então, está chegando, eu passo a palavra ao prefeito. O prefeito está aí de Teresina, José Pessoa? Bom dia. Bom dia a todos e a todas, em especial a Fundação Urban 95, as integrantes nacional e internacional. Internacional, a Cecília Jones. E, no Brasil, a Cláudia Vidigal. Este é um bom dia especial para vocês que cuidam de maneira global aos países escolhidos, cuidar da criança da primeira infância. É um período importantíssimo de qualquer sociedade, para qualquer país. A primeira infância são os primeiros passos da cidadania. Por isso, essa escolha de vocês da Fundação foi uma escolha feliz, até porque vocês escolhem depois do diagnóstico, depois do estudo mais aprofundado. A primeira infância a gente desenvolve, é o início do desenvolvimento físico, mas principalmente o cognitivo, a aprendizagem. E, consequentemente, toda a infância e a adolescência. Essas são as fases mais importantes da vida, da formação de um cidadão. Teresina está orgulhosa com essas tratativas do envolvimento da nossa cidade, do povo de Teresina, com esse objetivo de cuidar das crianças da primeira infância. Deve ter sido alguns critérios por vocês essa escolha, mas no nosso plano de governo já está inserido com bastante ênfase o cuidar da criança, principalmente na primeira infância. Principalmente na primeira infância. Nós estamos, eu tenho certeza que além disso aqui foi um estudo regionalizado, mas eu acredito também pela seriedade da condução da coisa pública, da história do prefeito, do vice-prefeito e dos secretariados. Eu acho que pesou bastante para que Deus ajudar a Deus na frente e vocês terem escolhido a cidade de Teresina para ser incluída na Urban 95. Nós já temos parcialmente o diagnóstico nesta fase da infância, mas nós vamos nos aprofundarmos mais, porque vocês trabalham com seriedade.
é uma programação voltada para essa faixa etária, mas o prefeito de Teresina, o seu secretariado, tem um compromisso profundo com esta faixa etária. Nós vamos dar o diagnóstico preciso, até porque eu sou da área da saúde, trabalho com o diagnóstico para o resultado terapêutico ser efetivo, ser resolutivo, e após o diagnóstico que nós vamos agir junto com essas tratativas da Fundação Urban 95, cuidando da criança, não só especificamente do lazer, mas que nós já cuidamos e muito bem, acho eu e o secretário de Educação que está aqui do meu lado, a importância da primeira infância ou da infância como um todo. Muito obrigada, prefeito. O municipal, ele é responsável pelo ensino fundamental, mas o lazer fora do âmbito escolar, fora do ambiente escolar, são as tratativas que nós vamos ampliar cada vez mais, mas nós já estávamos fazendo, que é dar essa integração da criança com o meio ambiente, com o social. Este é o objetivo maior no nosso olhar para as crianças. E já estamos fazendo. E agora, com essa ajuda internacional, com certeza absoluta, vocês e nós iremos ficar, todos nós iremos ficar orgulhosos das nossas tratativas, das nossas ações, das nossas atitudes aqui na capital do estado do Piauí. Coloquemos nesses passos iniciais da nossa fala, dessa integração nossa, desse belíssimo programa, dessa belíssima atitude nacional e internacional, a disposição de vossas senhorias. Muito obrigada, prefeito. A orientação de fazer junto mais e melhor. Muito bom, prefeito. Muitíssimo obrigada. Para o todo, mas principalmente, repetindo a terceira vez, aquele que veio ao mundo que não tem orientação, que deva ter a orientação da família, que é a célula do cuidar. Prefeito, nós precisamos... Mas abraçado por todos nós, gestores ou não gestores. Prefeito. Por esse momento dessa inclusão da cidade de Teresina. Muitíssimo obrigada, prefeito. De maneira emotiva, agradecer esse envolvimento, essa inclusão da capital do estado do Piauí. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem-vinda, Teresina, à rede. A gente tem um contato muito forte já com a equipe técnica do senhor. Vai dar tudo certo. Eu vou passar a palavra rapidamente para as outras cidades. Nós precisamos garantir que todas as cidades falem, gente. Então, eu vou pedir para cada um ficar bastante atento aí, ajuda de todos no relógio. 2 minutos e 50, encerra e passa à frente para todos poderem falar, tá bom? Prefeito, muito bem-vindo. Teresina, muito bem-vinda. Eu passo a palavra agora ao prefeito Dalmi, de Alcinópolis. Bom dia a todos. Em nome da Cecília e da Cláudia, cumprimentar a todos os membros da Urban 95 que estão participando, cumprimentar os outros parceiros aí da CECIP, em nome da nossa secretária de Educação aqui do nosso querido município de Alcinópolis, Karina, cumprimentar toda a nossa equipe de educadores que participa e desde já fazer um agradecimento à nossa equipe que se dedicou, que se empenhou, que se inscreveu, e fazer um agradecimento também à entidade por o nosso município ter sido contemplado. Nosso estado é um estado até pequeno, tem
municípios. E Alcinópolis é uma cidadezinha pequena na região norte do estado, é uma cidade turística, rupestre, e assim, em 2016 a gente já teve a oportunidade de trabalhar um pouco com a primeira infância. Quando a gente assumiu, a gente não tinha nem semeio, na realidade, era improvisado, e aí a gestão passada inaugurou no final do ano, mas sem a mínima condição de a gente entrar para dentro, de pôr em funcionamento mesmo para que as nossas crianças tivessem a possibilidade, as condições de estudarem num local adequado. E aí, a gente com muito trabalho, com muita dedicação, e sempre fazendo os ajustes, as adaptações, as construções necessárias para dar funcionalidade, a gente conseguiu, e isso já foi um grande passo em relação à primeira infância. Nossa cidade, como disse, é uma cidade pequena, mas que a gente já temos 3 praças em diversas regiões da cidade. E todas essas, inclusive uma mais nova, mais moderna, que foi construída na nossa gestão, já é voltada para criança, para a primeira infância. Todos têm parquinhos, muito bem construído, assim, que agrega para que as nossas crianças, além da escola, que elas possam, na cidade, na comunidade, ter o seu local adequado de diversão, de brincar, de sentir mesmo criança. Até, inclusive, a gente, durante a pandemia, não pôde ter aula presencial, né, mas a nossa equipe da secretaria, com os nossos profissionais, através, seguindo a orientação da Urbano 95, a gente, nesse período, fez uma coisa criativa, construiu em todas as nossas escolas uns pequenos parquinhos de diversões, com aviões, com tratores, com barcos, isso tudo trabalhado com madeira, com corda, para que quando as nossas crianças voltarem agora, que estaremos voltando agora no início do mês de agosto, que elas já sintam-se mais acolhidas, mais confortáveis, sintam mais à vontade, que elas sintam mais prazer de vir para a escola. Então, eu não tenho dúvida, mas sim certeza que a seleção do nosso município através da entidade, isso vai nos ajudar bastante. Como disse, a nossa cidade já é uma cidade pequena, e onde a gente, acho que a Cláudia que estava falando no início, sobre na comunidade, assim, os locais terem pinturas, gravuras relacionadas à primeira infância. Então, inclusive, aqui no muro das escolas, a gente também fez esse trabalho, onde tem lá os desenhos da arte rupestre, mas tem muitos desenhos relacionados à área da criança também. Então, eu tenho certeza que esses investimentos que o município fará com muita vontade, a gente vê que a criança é tudo, é o início de tudo. Então, se a criança tem desde tal, e aí você dá uma atenção, essa criança, ela vai se desenvolver melhor, ela vai ter mais vontade de estudar, de crescer, de ser um ser melhor. E isso será extremamente importante para o futuro da nossa cidade, para que as pessoas que vão assumir os nossos lugares da nossa secretária, o lugar meu de prefeito, sejam pessoas que estão extremamente preparadas, capacitadas, e pessoas que vêm para dar continuidade no nosso trabalho e que vem que dê sequência, né, para que mantenha esse olhar especial para a primeira infância, que, igual eu já disse, eu não tenho dúvida, mas sim certeza que é o início de tudo e que é extremamente fundamental. Então, eu gostaria de finalizar aqui
parabenizando a todos e deixando um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, prefeito Dalmi, obrigada ao Sinópolis, bem-vindos à rede. Pessoal, nós estamos com um problema. Cada prefeito, a gente acaba que fala 5, 6 minutos todos, nós falamos um pouquinho mais, todo mundo tem muito a dizer. Eu acho que a gente precisa rever a nossa estratégia aqui, senão a gente vai ficar até mais tarde, o que não é possível para muitos de vocês. Então, eu vou sugerir uma saudação do prefeito apenas, é só um alô, se apresentar e a gente poder ter outras oportunidades para contar um pouco mais, e teremos, acreditem, teremos outras oportunidades para contar um pouco mais da cidade. Então, eu vou pedir para o prefeito Luiz Antônio agora dar o exemplo e fazer uma saudação bastante breve. Prefeito Luiz Antônio de Alfenas, dar o exemplo ali por Minas Gerais, que me representa, e aí a gente passa a palavra, então, só para cada um dos prefeitos poder saudar a rede, e a gente depois vai ter mais tempo para contar da agenda de primeira infância em cada uma das cidades. Prefeito Luiz Antônio, é com você. Bom dia, Cláudia, em seu nome cumprimentar a todos, viu? Obrigado por estarmos juntos, você nos ajudar aqui nessa luta incansável em defesa da infância. Eu morei em Guaxupé também, viu, Cláudia? Trabalhei na Guaxupé lá. Então, somos vizinhos aqui. Parabéns a todos. Quero dizer que nós aqui ficamos muito felizes. Temos um grande programa que depois nós queremos falar, que aqui chamamos Cidade Escola, que a cidade se transformou numa grande sala de aula, uma grande escola. Então, nós não temos nada intramuros fechados. Eu sou resistente a enclausurar nossas crianças. É um tema que a gente precisaria conversar mais sobre isso também, a questão do enclausuramento das crianças em creches. Grande abraço, parabéns a todos. Muito obrigada, prefeito, seja muito bem-vindo. Alfenas, com toda a experiência também acadêmica, a gente já tem aí uma parceria com a Academia de Alfenas, a gente está muito animado para dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito no município, principalmente através dos professores universitários. Bem-vindos, então bem-vindos, e agora Benevides, bem-vindas Benevides. Vamos ouvir um pouco a prefeita Luziane. Nossa única prefeita dessa nova leva, embora a gente tenha feito alguns esforços para trazer mais prefeitas mulheres, você é a representante das mulheres aqui nessa mesa, prefeita Luziane. Bom dia, em nome aqui da Cláudia, quero parabenizar a todos da Fundação, dizer que o trabalho que vocês estão desenvolvendo no Brasil, vou falar aqui enquanto Brasil, é muito importante, porque fala realmente da política da primeira infância. É meu primeiro mandato, estamos aí no município que está localizado na região metropolitana do estado do Pará, foram 2 municípios selecionados, Temos aqui participando Paragominas, que também é do nosso estado, e dizer a vocês que realmente a gente tem muito a trabalhar junto e tenho certeza que vocês irão contribuir bastante, até porque nós estamos agora em elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, então, que maravilha a gente já poder contar com o apoio de vocês. Nós temos o Plano Diretor, que venceu em 2015, e o antigo gestor não fez atualização, então, está agora sobre a nossa responsabilidade. Que bom também que temos aí a possibilidade de trabalhar o Plano Diretor, que isso é tão importante para o nosso município. O Plano de Mobilidade Urbana está sendo desenvolvido, enfim. Benevides realmente hoje tem uma oportunidade de trazer essas políticas e fazer com que aqui o nosso município possa ter um projeto piloto. Só quero aqui dizer que a fala da Carolina, e do prefeito de Jundiaí retrata realmente aquilo que a gente precisa ter. Falar de primeira infância é ter amor, é ter paixão naquilo que faz. E realmente é tudo isso que eu tenho, é o que me move, é o que me fez querer ir para a política. Então, pode-se ter certeza que aqui em Benevides essa parceria vai dar muito certo. E a gente espera que aí, ao longo dos anos, depois a gente possa ser um exemplo também a ser citado, e que nós estamos aqui aguardando que a gente vai ter outras oportunidades para trabalhar e para falar um pouquinho do nosso município e das experiências que nós já estamos tendo. Benevides hoje é o maior IDEB do estado do Pará, então a gente tem desafios muito grandes, mas a gente hoje já tem essa vitória e só precisamos avançar, principalmente nas políticas da primeira infância.
Parabéns ao Urban 95, me apaixonei desde o primeiro momento, fizemos o projeto, estávamos aqui ansiosos, nós temos as nossas técnicas que estão participando, Kelly, Márcia, que participaram desse projeto, então, muito feliz realmente de poder hoje fazer parte dessa rede tão importante. Muito obrigada, prefeita Luziane, muito bem-vinda à rede, espero conhecer o município em breve e a gente poder apoiar e realmente realizar muito juntos. Vamos passar agora a palavra, então, para o prefeito Ivo Gomes, de Sobral. Liguei o cronômetro, para não chegar a 2 minutos. Bom dia a todos e a todas, mais a todas do que todos. Quero dizer que eu estou muito feliz, já estava muito feliz com a expectativa de pertencer à rede Urban 95. Depois dessa reunião aqui, é muito evidente e perceptível a energia boa que emana, mesmo remotamente. A gente sente a energia boa que o tema suscita, né? Obrigado de coração, Cláudia. Em seu nome, quero cumprimentar a Fundação e os parceiros. Muito obrigado de coração por ter aceito Sobral nessa rede, né, de privilegiados, por assim dizer, de ter a orientação de vocês, de ter os aconselhamentos, a transferência de tecnologia, que é o que mais a gente precisa e que é mais o que a gente espera da Fundação, né? Quero cumprimentar o colega prefeito de Jundiaí, também, em nome dele, os demais colegas, dizer que a gente não pertencia à Urban, à rede Urban 95, mas a energia da Carol, né, da ex-primeira-dama de Fortaleza, é tão intensa que irradiava para todo o Ceará, né? E a gente aqui em Sobral também já meio despeitados, porque não fazíamos parte da rede, mas ficavam copiando as iniciativas dela. A gente eu acho que Sobral está muito preparada para dar um salto muito grande na atenção à criançada de 0 a 5 anos. Eu fiz o curso de liderança nos Estados Unidos, em Harvard, né, que alguns de vocês fizeram também, portanto, não precisa me convencer, esse trabalho você não precisa me convencer do que eu já estou absolutamente convencido da importância, né, crucial de investir nessa fase da criançada, especialmente no que diz respeito a uma esperança muito grande que eu tenho de que isso seja o coração de uma mudança no que diz respeito ao comportamento violento da nossa cidade, né, do nosso país, infelizmente. Eu acredito piamente que o investimento hoje na parentalidade positiva, né, nos estímulos a essas crianças na cidade, essa coisa esse curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, só precisei do primeiro módulo para ficar completamente convencido que foi o módulo que explicou que as sinapses, né, as ligações neurológicas, elas são formadas nessa fase da criança, da vida da gente, e que isso é provocado predominantemente pelo afeto, né? Então, eu aqui sou conterrâneo do Belchior, né, do cantor Belchior, e ele tem uma frase que é o lema da minha vida: amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, conto com vocês para a gente mudar ainda mais a vida da nossa criançada aqui no interior do Nordeste, do semiárido, aqui em Sobral. Um beijo para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Ivo. Sejam muito bem-vindos à rede. Tenho certeza que Sobral também vai trazer muita coisa boa para nós e para toda a rede. A gente tem muito a aprender com as cidades e com o Ceará como um todo. A gente tem 3 cidades cearenses aqui na rede Urban 95, Crato, Fortaleza e Sobral. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar agora, então, a palavra ao prefeito Jairo de Canoas. Obrigado, Cláudia. Deixar um abraço aqui para a Isabela e também para a Cecília, todos os prefeitos, prefeitas. Dizer que, Cláudia, é uma alegria, uma honra para a cidade de Canoas fazer parte desse projeto da Urban 95. A nossa cidade é uma cidade com 350 mil habitantes, na região metropolitana, aqui de Porto Alegre,
Nós estamos agora com 4 graus, só para você entender um pouquinho as dificuldades aqui do Rio Grande do Sul, né? Muito diferente lá do Iva, né? Que eu tenho certeza está calor, né? Calor do nossa querida Sobral, que eu tive a honra já de visitar. A cidade tem uma história, né? Ela fez um trabalho muito importante lá em 2003, quando o governo do estado aqui iniciou o Primeira Infância Melhor. É um programa que existe até hoje, a cidade continuou, eu fui prefeito em 2009 até 2016, fizemos aqui algumas iniciativas importantes, Nascer Canoas, que olhava desde a gestação até os 2 anos, né? Olhando, portanto, de forma global a saúde, também na educação, e é claro que a gente quer dar um salto, agora no meu 3º mandato, a gente quer pensar de uma forma sistêmica, né? Pensando este plano, né? Esse plano municipal, né, da primeira infância, olhando a partir de evidências e construindo políticas públicas que possam efetivamente olhar a igualdade, né, olhar a igualdade de oportunidades, a inclusão e também, né, a questão da cidadania. Só para fechar, né, vamos trabalhar com a questão da saúde, a questão da educação, a questão da mobilidade, meio ambiente e também segurança alimentar, né, que é um tema muito importante nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né, que é um momento que recai, né, sobre as famílias a dificuldade diante do desemprego. Então, a gente fica muito feliz, né, poder estar participando, de poder ter essa articulação. Você pode ter certeza que a nossa equipe aqui vai de coração, porque todos nós temos a compreensão, né, da primeira infância, da importância da estratégia, né, para todos nós que acreditamos no futuro. Né? Como dizia o Drummond, né, como são fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e por isso eu me revolto. Essa revolta positiva que nós aqui estamos fazendo parte, né, nessa grande corrente do bem, né, todos os prefeitos e prefeitas integram. Então, muito obrigado pela oportunidade, Cláudia. Nós é que agradecemos, prefeito Jairo Jorge, e, na realidade, a gente está ansioso para conhecer Canoas. A gente tem ouvido bastante das experiências de vocês aí e a gente realmente quer poder fazer parte desse processo. Muito obrigada por nos aceitar também. Passo em seguida, então, a palavra ao prefeito Paranhos, de Cascavel, cidade também muito querida, referência no acolhimento familiar, é quem mais conseguiu implementar aí as medidas protetivas de acolhimento em famílias, é conhecida por isso, mas por outras políticas de primeira infância também. Passa a palavra ao senhor, prefeito. Prefeito Paranhos. Sim. Oi, Cláudia. Olha, mas que pena. Tá ligado, áudio. Eu estou muito feliz, estou aqui com o secretário Hudson, da Assistência Social, que representa todos os secretários e todas as pessoas que estão envolvidas. Claro que gostaria de fazer aqui uma saudação singular a cada membro desta família que compõe essa grande rede, mas devido ao tempo não será possível. Mas, em seu nome, me permita saudar a todos, em nome do prefeito Luiz Fernando, em nome da Carolina, estender essa saudação respeitosa de reconhecimento de muito amor a todos que estão... Dizer, Cláudia, que hoje é um dia histórico para nós. E é um ano histórico também, porque nós estamos completando 70 anos da nossa cidade. E estar nessa família, estar nessa rede, para nós é mais um passo ao encontro daquilo que nós sonhamos quando construímos o nosso plano de governo em 2016 para o nosso primeiro mandato de 2017 a 2020. É também uma satisfação muito pessoal minha, porque enquanto deputado estadual por 2 mandatos, eu fui o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente e do Idoso na Assembleia Legislativa, então é um tema que faço por opção, que faço exatamente por amor e dedicação, até porque, evidentemente, todos nós que estamos na política temos que ter como norte o ser humano. E essa base extraordinária que é a primeira infância. Então, nós desenhamos aqui, só como referência, e vou cumprir o meu prazo aqui que você me deu, Cláudia, nós desenhamos aqui uma ferramenta. A gente tem um programa chamado Território Cidadão. Nós juntamos bairros e criamos 12 territórios.
e necessariamente todas as secretarias têm que apresentar como forma prioritária ações para a primeira infância. É o parquinho, é a escola, a unidade de saúde, são os parques que fizemos, é a ação na Secretaria de Saúde que baixamos já para dígito a mortalidade infantil. Então, o que nós temos aqui é uma ferramenta, né? A gente, quando entrou no governo, nós fizemos um diagnóstico. O que tem nesse território e o que falta? E, necessariamente, essas ações, de forma prioritária, teria que contemplar o programa da primeira infância, né? Desde a mobilidade, desde o entretenimento, no cuidado da saúde. Tanto é que, nesse segundo mandato, já lançamos como prioridade os centros materno-infantil, que vai cuidar desde o início da gravidez até os primeiros meses do nascimento dessa criança. Eu não vou, evidentemente, adentrar aqui as ações, né, que estamos fazendo pontualmente. Eu queria esboçar aqui a nossa gratidão, em meu nome, em nome do secretário Hudson e toda a nossa equipe, a oportunidade que nós estamos tendo de participar dessa família. Me sinto honrado, me sinto realizado e muito compromissado com esse grande programa para as nossas crianças. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Me sinto membro desta grande família. Muito obrigada, prefeito. Há quem diga que Cascavel é a nova Curitiba no que tange a inovação urbana, né? Eu não sei se... assim, acho que todo mundo olhando para Cascavel, porque Cascavel tem feito, inovado. De verdade, a gente está também bastante curioso para conhecer as iniciativas aí do município. Muito obrigada, prefeito. O prefeito de Paragominas não pôde... Eu que agradeço. Não pode estar conosco. Gente, considerando que são 10h30, nosso horário era até 10h30, e agora a gente teve, então, todos os prefeitos que estavam presentes puderam se manifestar. A gente tem a representação das outras cidades com os secretários que vão falar agora também brevemente. Então, eu pediria, não sei quem vai falar pelo prefeito de Paragominas, só dar um alô e poder aqui saudar o grupo, para a gente não se alongar mais do que 10 minutos, gente. Eu gostaria de dizer que algumas das pessoas talvez precisem sair. Então, se a gente puder fazer em 1 minutinho uma saudação, só para a gente ver todas as cidades, eu agradeço. E a gente depois tem mais 5 minutinhos de fechamento para quem puder ficar. Então, só um alô de cada uma das cidades. Paragominas, por favor. Bom dia a todos. Me chamo Amanda, estou secretária de Assistência Social em Paragominas. Venho em nome do nosso prefeito, João Lucídio Lobato Paz, agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa empreitada. E agradecer o empenho de vocês, a confiança, e dizer que estamos todos com a mesma vontade de aprender e de fazer mais pelas nossas crianças. Muito obrigada, Amanda. Eu passo, então, a palavra. Bem-vinda, Paragominas, e bem-vindo, prefeito, também, que ele acabou de entrar aqui na sala, viu? Que eu vi que ele estava entrando, deve estar conectando. Eu vou passar a palavra ao Antero, de São José dos Campos. Antero está aí? Olá, bom dia a todos e a todas. Bom, alegria estar aqui com vocês, um abraço do nosso prefeito Felício. A gente está no meio das comemorações dos nossos 254 anos, então uma agenda muito intensa, ele pediu para que eu representasse aqui. Temos uma expectativa muito grande com essa rede e uma alegria muito grande ter sido aceito. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Antero, eu preciso dizer que o prefeito me telefonou, que ele está bastante próximo à rede, a gente está em contato, a gente também vê muitas oportunidades aí em São José dos Campos, uma cidade importantíssima, influencia toda uma série de cidades da região, então é um prazer e uma honra tê-los conosco nessa rede. Eu passo agora a palavra, então, à cidade de Uruçuca, não sei quem vai falar por Uruçuca. Bom dia a todos, quem está falando aqui é a Sinira Fernandes, eu sou professora do IF Baiano, mas faço uma cooperação técnica para a prefeitura. O prefeito pede desculpa porque ele está no evento com todos os secretários, com o INCRA e assentados no município, então é uma satisfação e transmito as palavras dele, que é uma satisfação muito grande estarmos aqui. Uruçuca está passando por um processo de revisão do plano diretor, requalificação de suas praças. Uruçuca vai inaugurar o que considero uma das maiores escolas sustentáveis do Brasil, e aí vai ter o primeiro berçário municipal, é uma escola exemplo no distrito de Serra Grande, que é um potencial turístico, né? Então,
nós estamos abertos a ter essa colaboração, a dar o que for o possível, né, nosso, para que a gente abrace realmente a Urbano 95 e a gente venha ter um município que realmente acolha a criança na primeira infância. Muito obrigada, Cíntia. A gente também está muito curioso para conhecer Uruçuca, Serra Grande, as ações inovadoras que vêm acontecendo aí no sul da Bahia, que é sempre bom de chegar no sul da Bahia, né? E uma das cidades parceiras nossas também é Ilhéus, sua vizinha, então vai ser muito bacana também pensar nessa troca entre as cidades. E agora vamos para a última cidade. Pelo que eu compreendi, a gente pode contar com a presença não só do Cláudio aqui, de Mogi, mas também da vice-prefeita. É verdade, vice-prefeita, para a gente fechar com uma mulher? Bom dia, é isso aí, né? A gente está aqui também representando aí o nosso prefeito Caio Cunha, dizer da alegria, eu estou vice, mas eu sou professora, então, assim, é muito bom, de verdade, assim, tô com o coração aqui transbordando mesmo de alegria por estar aqui, ter sido escolhida, a nossa cidade, de verdade, assim, é uma emoção. Só para dizer, a gente tão empenhado nisso, né, que a nossa cidade é a primeira iniciativa que um gabinete de intersetorial, né, de volta às aulas, aí, a pandemia, envolve todas as esferas, todos os públicos, se a gente puder contribuir com esse grupo todo sobre isso, a gente está muito à disposição, e avisar que a gente está tão ligado, olha só, viu, Cláudia, já peguei a ideia do ponto de ônibus lúdico, já passei para a nossa Secretaria de Mobilidade, ela já está atrás, se tiver mais dados aí já passa, que a gente já vai implementar, e eu vejo isso aqui como um grande workshop de troca, né, de permuta e de coisas bacanas, de boas iniciativas, e o que a gente puder contribuir também conta super conosco aqui. Fica o convite para que venham conhecer Mogi das Cruzes, né, na Grande São Paulo, e um carinho aí, um abraço bem forte em todos vocês, e obrigada, super obrigada pela oportunidade. Beijo. Muito obrigada, Priscila. Eu entendi que o prefeito de Paragominas apareceu por aqui, né, Lucídio? Conseguiu vir dar um alô para todos nós? Será que ele está aí? Eu vi que ele entrou, não sei se conseguiu. Alô? Conseguiu. Oi, ouvindo? Está ouvindo? Sim, alô? Bom dia, prefeito. Que bom que o senhor pode vir um pouquinho. Bom dia, eu fico muito feliz de estar participando, né, deste evento. Estava agora mesmo com os nossos agricultores rurais, comemorando o Dia do Agricultor Rural, que é hoje, e temos um sentimento, porque Paragominas é uma cidade do agro, né? Aproveito para fazer o convite a todos que queiram conhecer Paragominas, é a união de 3 estados, estamos aqui próximo, quase 160 quilômetros do estado do Maranhão, então é muito importante, sim, a gente estar compartilhando esse momento e valorizar a todos, né, que estão junto conosco, valorizar principalmente essa importância de estar participando de um evento como esse, né, onde também a nossa secretária, a doutora Amanda, que tem feito um trabalho magnífico, né, valorizando sempre a primeira infância, que é uma prioridade nossa. Nós temos uma estrutura já, alguns serviços que primam por essa fase, né, como o programa da primeira infância, no CRAS, num bairro aqui da cidade, né, que presta serviços na área da saúde, precauções durante todo o planejamento intersetorial na área de educação, com creche, escola e vários outros, né? Então, quando nós deparamos, né, com o convite da UFAM... Oi. Eu vou pedir desculpas, é que eu estou com medo de todo mundo se desligar, porque a gente só tem mais um minutinho. Então, se o senhor puder, eu peço desculpas. Ingrata tarefa minha de precisar aqui ficar interrompendo a todos, né? Mas eu agradeço a presença e peço para que o senhor conclua, para que a gente possa só apresentar o cronograma antes que todos desliguem. Ok. É um prazer enorme, como eu falei, e dizer
que nós estamos aqui muito satisfeitos e a nossa secretária e todos nós aqui em Paragominas estamos vibrando com esse projeto e temos certeza que nós vamos trabalhar em prol de todo esse cronograma que será realizado. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada pelo esforço da presença também para estar aqui conosco nessa manhã. Pessoal, a gente já estourou nosso tempo, então nós não vamos nos alongar aqui, a gente teria mais 4, 5 slides, eu só vou passar isso aqui que vai ser abordado, na verdade, com os pontos focais de vocês. Então, a gente tem um cronograma de trabalho, eu não vou falar, que é tudo que a gente vai fazer, a Bianca vai abordar tudo isso com vocês na reunião com os pontos focais, mas para quem quiser ter uma clareza de qual é o próximo encontro, o que vai acontecer, além dos pontos focais, a gente vai ter o webinar no dia 18 de agosto, sobre cidades e infâncias, a influência do território no desenvolvimento infantil, e aí depois a gente tem, todos esses materiais vão ser compartilhados com todos vocês, o PowerPoint, um guia de boas-vindas, com todas as informações muito bem organizadinhas pela equipe do CECIP, a quem eu agradeço imensamente pelo trabalho dos últimos 2 meses, por todo o diagnóstico que fez de cada uma das cidades, cada um de vocês, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitas, secretários, cada uma dessas cidades foi escolhida com muita cautela. A gente conheceu vocês a fundo, o plano de trabalho, a equipe de trabalho, os parceiros com quem já se relacionaram. Então, a gente está muito feliz com essa rede, muito orgulhoso de vocês estarem conosco e muito gratos também com a presença de vocês na manhã de hoje. Eu vou encerrar aqui o nosso encontro, só deixando o contato da Bianca, que é quem pode, enfim, dar continuidade a essa conversa com vocês. Acho que já estão em contato com os pontos focais, mas para quem não tiver, está aí o contato dela, o e-mail e o telefone. E eu agradeço mais uma vez a participação de todos os prefeitos, prefeitas, e também a equipe da Holanda, que pôde se juntar a nós, além de todos os parceiros. Junto com a Rede Urban, da Fundação Bernardo Lier, chega a Alma Hub, chega a ITGS, chega a Instituto Cidades Sustentáveis. Somos uma série de organizações que vai chegando junto para apoiar os municípios de vocês. Que a gente tenha muito sucesso nessa empreitada. Muito obrigada a todos e um bom dia.